Muito bom dia para você. O N1 está no ar. Eu agradeço a sua companhia. Vamos juntos até 1h da tarde. E nesta edição a gente vai falar sobre os cuidados ao usar fone de ouvido. Um estudo mostra o prejuízo que fones de ouvido podem causar à audição. O risco é maior para adolescentes jovens que usam os fones com um som muito alto. Outro assunto de hoje é língua presa. Você vai ver quando é necessário fazer uma cirurgia e quais os casos em que exercícios podem resolver. O N1 segue acompanhando a situação de moradores da comunidade Cauã, no bairro da Várzea, no Recife. Depois do incêndio, eles tentam recomeçar. Hoje teve atendimento para tirar novos documentos. Em Olinda, há mais de um mês, uma explosão de gás atingiu 8 casas e deixou 3 pessoas mortas. E depois desse tempo todo, vizinhos não conseguem recomeçar. É que falta documentação por parte do Instituto de Criminalística e do Corpo de Bombeiros. Acontece neste momento, no Fórum de Olinda, o julgamento do policial penal Claudomérison José do Nascimento. Ele é acusado de matar o professor Marlon de Mello, de 31 anos, no ano passado, após uma discussão no trânsito. Parentes e amigos estiveram no Fórum de Olinda para acompanhar o julgamento e levaram um painel com fotos do professor. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em Pernambuco para a cerimônia de ampliação da operação da refinaria Abreu e Lima. E tem muito mais para você no N1 de hoje. Fique com a gente. Agora são 11h50. Nós recebemos todos os dias pelo nosso canal Globo reclamações sobre problemas nas comunidades. São mensagens de quem procura ter mais dignidade, qualidade de vida onde mora. E o calendário do N1 existe para isso, para cobrar respostas do poder público. No bairro da Várzea, no Recife, quem mora na rua Doutor Aloísio Marques não consegue entrar e sair de casa. Olha os vídeos que nós recebemos de quem vive lá. Gente, mais um carro atolado aqui, ó, na rua Doutor Aloísio Marques. A Prefeitura do Recife tirou a placa, né? Os trabalhadores da Prefeitura tiraram a placa. Já faz um ano que não tem placa. Os moradores colocam a placa e exatamente eles fazem a limpeza, né? Que é para fazer a limpeza com certeza, mas não é para levar a placa, né? E a gente ficou o quê? O rapaz não sabia, o senhor não sabia, acabou atolando aqui, né? A água estoura as calçadas. Os carros atolam, se for passar por aqui. Aí. Isso aqui é como se fosse um mangue, minha gente, tá? É como se fosse um mangue. O mau cheiro de água de esgoto podre. Isso aqui é água de esgoto, ó. Saindo na calçada do pessoal, todinho aí, ó. Esse morador já se mudou ali, que a água tá retornando dentro da casa dele. Não dá para viver desse jeito, né? Lilian Oliveira está na rua Doutor Aloísio Marques. Não é a primeira vez que nossa equipe vai até lá. O que você encontrou por aí hoje, hein, Lilian? Conta pra gente, por favor. Bom dia para você. Oi, Maristela, bom dia para você e para todo mundo que está assistindo. A gente fala ao vivo aqui da rua Aloísio Marques e o que a gente encontrou por aqui, assim que chegou, foram trabalhadores da Prefeitura, da Enlurb, fazendo a capinação dessa área, que de acordo com os moradores tinha um matagal mesmo, assim, bem alto. Né? Então, quando a gente chegou, eles faziam esse serviço e a gente mostra aqui para vocês o cruzamento, né, da rua Aloísio Marques com a escritor Cesário de Mello, que também enfrenta esse problema, né? De acordo com os moradores, essa água que a gente vê aqui é água de esgoto e é uma situação muito complicada, né? Deixa eu conversar com a dona Maria, que está aqui já com alguns documentos, né? Dona Maria, me conta há quanto tempo... só rapidinho, vem para cá. Porque aqui nessa rua as motos têm que passar pela calçada. Não dá para passar pela rua porque, como a gente viu no comecinho do jornal, os carros atolam, as motos também correm esse risco, né? Então eles ficam passando pela calçada mesmo, não é isso, Dona Maria? Boa tarde. Boa tarde. Nós não temos o direito de sair de casa, de fazer feira, porque temos que ficar por aqui. E a rua sem condições nenhuma, de interesse de ninguém, de ajeitar. Já estamos no Ministério Público, desde maio do ano passado que a gente luta, e resposta nenhuma. Ficou comprometido de que o Ministério Público, cada 30 dias, pelo menos, vinha fazer uma limpeza. Agora, sempre foi assim, está pior, porque o esgoto é esgoto mesmo, não é só lama de chuva, de nada não.
Obrigada, viu, dona Maria? Ela aqui. Deixa eu falar aqui com o Shelton rapidinho, que também mora aqui desde sempre, né, Shelton? E aí, como é que é a situação? Olha, aqui para passar aqui é um sufoco. Idoso, criança, a criança não tem lazer. Tem, acho que, pelas minhas contas, 10 carros já atolados nessa rua. E você vê, né, a prefeitura tem, de vez em quando, vem limpar, né, são 4 só limpando mato e deixando a gente na lama, ou na lama ou na poeira. E fora o mau cheiro, né? Gente, idoso para ser socorrido não consegue. Aqui, exatamente, quando chove, a água chega quase no joelho da gente, invadindo as casas. Exatamente, é muito rato, barata, muita barata mesmo, escorpião. E outra coisa, né? Uma criança foi jogar a bola ali, caiu na lama, né? Exatamente, não tem onde brincar. Né? Alto de desespero para a criança, quer brincar, não tem lugar. Caiu na lama, arranhou o joelho, ficou internado no hospital das clínicas, né? O que a gente quer, prefeito, é que você venha logo, né? Faça logo essa obra daqui. Porque esse quarteirão aqui, que tem 65 anos, o morador mais antigo tem 100 anos e você não assina para calçar essa rua. O que está faltando, a gente quer saber. Porque a gente está indignado já não aguenta mais. Né, minha gente? Isso aí, Shelton, muito obrigada, viu, pelo seu relato. A gente tem aqui vários moradores desse trecho, né, que são prejudicados. Ó, a senhora aqui está dizendo que pegou um germe, né, quando passou aqui, mostra aqui, Elias Henrique, passou na água e acabou ficando, né, com essa consequência aí da lama dessa rua. Então, olha aqui, isso aqui tudo é fofo, ó, tá vendo? Aí a gente mostrou no começo do jornal, né, que os carros não passam, como é que chama? Gramadão. Então, vê, ali também tem uma água que corre ali pelo meio, ó, que de acordo com os moradores também é água de esgoto, né? Então, vamos chamar aí a reportagem agora para vocês verem um pouquinho como é que estava a situação da rua antes. Vamos assistir. Nossa equipe esteve a primeira vez na Rua Doutor Aloysio Marques em março deste ano. Bianca Carvalho mostrou o transtorno para moradores entrarem e saírem de casa. O mato alto impressionava. Eu tenho que ser com as portas fechadas, usando muito baigum dentro de casa, com medo das muriçocas, de baratas, de tudo que possa existir. Uma pessoa dessa idade, o investimento que tinha, o dinheiro que tinha, investiu no imóvel para morar, para terminar uma velhice digna, morar num lugar desse. A rua estava praticamente interditada. Não dava para passar com tanto mato, esgoto e lama. Eu não saio, não. Só meu marido que sai com todo sacrifício, ele vai, compra as coisinhas e volta, porque não tem condição de a gente estar saindo de carro toda hora, não. Visita, então, eu não recebo mais. Ninguém quer vir aqui na minha casa, nenhum parente. Meu esposo teve que vender o carro porque não tinha condição mais de entrar na garagem. E os vizinhos deixam já na rua o carro, porque não tem mais condições de vender, não passa. Na época, nossa equipe encontrou uma placa da Enlurbe, da Prefeitura do Recife, sobre uma operação de conservação e manutenção. A placa já estava toda enferrujada. E está ali o nome, Operação Conservação e Manutenção. De quê? É revoltante, é um descaso. Procuramos a Compesa, que disse que não operava o sistema de esgotamento sanitário na rua. E informou que a localidade está inserida no programa Cidade Saneada, uma parceria público-privada para saneamento da região metropolitana e de Goiânia. Mas não deu prazo para início do serviço. Sobre o Mato Alto, a Enlurbe disse que mandaria equipe para fazer a capinação e a terraplenagem da rua. Pois é. Aí aqui comigo tá Dona Amara, que mora aqui há 10 anos, né, Dona Amara? 10 anos. E como é que é viver aqui, né? Já que vocês me contaram que não podem ficar com a porta aberta, com as janelas, por conta do odor. Não, aqui é horrível. Não temos condições de pegar um Uber. O Uber não chega até aqui. Temos muriçoca, tudo quanto é de inseto ruim. E eu vou dizer uma coisa, meninas. Eu tenho certeza, quase, que o prefeito não toma conhecimento disso aqui, não tomou. Os assessores dele não chegam com esse problema até lá. Porque já fomos no Ministério Público, umas 4 audiências, fomos na Enlurbe e eu não sei como eu não fui presa lá, porque eu tive que bater na mesa lá da engenheira e perguntar se ela não se sensibilizava com a nossa vida aqui, pessoas idosas, e ela disse que não tinha projeto e não tinha nada o que fazer. E agora?
Obrigada, viu, dona Mara? É um apelo desesperado mesmo de quem mora aqui e vive com essa situação, né? Maristela, já a gente volta com as respostas da Compesa e da Prefeitura para a gente marcar o calendário. Volto contigo. Nossa, Lilian, a rua intransitável, né? Daqui a pouco você volta, então, para mostrar um pouco mais dessa cobrança junto com os moradores. Vamos fazer essa marcação do calendário juntos. Por enquanto, seguimos pelo trânsito, Avenida Doutor José Rufino, na sua tela, ali no bairro da Estância, pertinho do Colégio Visão. A gente vê o esforço aí dos motoristas para desviar dessa obra aí no meio da rua. Os motoristas vão sentido Afogados e no lado esquerdo, sentido Cavaleiro. Agora a Avenida Norte, na sua tela, pertinho do Parque da Macaxeira. No lado direito, os motoristas vão sentido BR-101. No lado esquerdo, sentido Casa Amarela e Encruzilhada. Movimentação bem tranquila do trânsito por aí. Seguimos pela BR-101 em Paulista, pertinho do Hospital Miguel Arraes. No lado direito, os carros estão sentido Abreu e Lima e Igaraçu. E no lado esquerdo, sentido Olinda e Recife. A gente segue falando sobre o trânsito. Ontem, aqui no NE1, nós mostramos um cruzamento na área central do Recife, onde é comum ter acidentes, entre a Rua da Concórdia e a Tobias Barreto. Motoristas passam sem reduzir a velocidade e acabam batendo carros e motos. A CTTU disse que havia sinalização no local. A gente voltou lá, ontem mesmo, para conferir essa sinalização com a ajuda do nosso Globocop. O Globocop sobrevoou o cruzamento da Rua da Concórdia com a Rua Tobias Barreto, no bairro de Santo Antônio, no centro do Recife. Registramos que é comum os veículos passarem sem reduzir a velocidade e quase causando acidente. Ontem, o NE1 mostrou que a câmera de segurança de uma loja já flagrou vários acidentes em menos de um mês. A maioria das batidas envolvendo motocicletas. Questionamos a CTTU e fomos informados que a sinalização já tinha sido reforçada, mas voltamos ao local e constatamos que parte dela está apagada. Procuramos a CTTU novamente. Dessa vez, fomos informados que a Rua Tobias Barreto conta com sinalização horizontal e vertical, mas que toda a sinalização do cruzamento será reforçada nos próximos dias. A CTTU também destacou que a preferência para atravessar o cruzamento é de quem está vindo pela Rua da Concórdia. Bora falar agora de mercado de trabalho para você que está em busca de uma oportunidade. Separamos aqui algumas das vagas disponíveis na Casa do Trabalhador. Bora ver aqui junto comigo as vagas que nós temos disponíveis para hoje. Tem 7 vagas para cozinheiro de restaurante, para trabalhar no Recife. É preciso ter ensino médio completo, 6 meses de experiência. O salário foi informado para essas vagas, é de R$ 1.765. Vai lá no SEDEP, no site, que tem outras informações. Tem 10 vagas para encarregado de obras, para trabalhar na capital pernambucana. Se você tiver ensino fundamental completo e 6 meses de experiência na função, já pode se candidatar a uma dessas vagas. Tem oportunidade também para você que é auxiliar de limpeza. É para trabalhar em Paulista. São 2 vagas. Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, vai lá e se candidata. Tem vagas ainda para você que é soldador, para trabalhar também em Paulista. Ensino médio completo, 6 meses de experiência, são aí os pré-requisitos. O salário para essas vagas foi informado, tá? São 2 oportunidades, R$ 2.185. Vai lá no cedep.pe.gov.br que tem outros detalhes sobre essas e outras vagas. Bora saber agora os serviços que estão disponíveis na região metropolitana. Bruno Marinho já está por aqui com o nosso quadro Pega a Dica, né, Bruno? Boa tarde para você. Oi, Mari. Boa tarde para você e para todo mundo ligado aqui com a gente no NE1. Minha amiga, geralmente a gente vem nas segundas-feiras, né? Mas a gente não podia começar o mês de dezembro sem trazer as dicas para todo mundo, né? Então, pessoal, não perde tempo não. Olha o QR Code aí na tela. Então, é só você pegar o seu celular e apontar a câmera para ele como se fosse tirar uma foto e depois acessar o link que vai aparecer. Fazendo isso, você vai direto para a reportagem do Pega a Dica desta semana para ficar por dentro de tudo. Saber onde tem serviços de graça no Grande Recife. Inclusive os 3 destaques que a gente separou aqui, né, Mari? Para todo mundo. Bora ver, então? Bora lá contar para o pessoal. Primeira dica de hoje é para quem quer fazer uma qualificação sem precisar pagar nada por isso. Olha só, se você tem a partir de 13 anos e mora no Recife, você pode fazer um curso de
robótica ou então de manutenção de celular, através do projeto Carreta Digital do Ministério das Comunicações. Vê como é simples participar. É só você ir lá na recepção do compadre Miguel Arraes, que fica na Avenida Caxangá, no Recife, e levar os seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de residência aqui na capital pernambucana. A próxima dica é para quem mora em Olinda, na área da saúde. É porque até sexta-feira a Prefeitura está oferecendo várias consultas médicas, serviços odontológicos, de enfermagem, em vários bairros, através da Clínica Móvel e do Odontomóvel. Hoje, por exemplo, o atendimento foi em Peixinhos e em Ouro Preto. Amanhã é no bairro de Rio Doce. Mas a lista completa, com todos os endereços, os bairros, você encontra lá no portal. Bora para mais uma? Bora, Mari. A gente está no Dezembro Vermelho, né, Mari? Um mês super importante de conscientização, né, prevenção, HIV, AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, é lógico que a gente não poderia deixar de trazer aqui no Pegadinha, aqui no N1, um serviço sobre isso, né? Então, olha só, pessoal. A Prefeitura do Recife, né, através da Secretaria de Saúde, vai oferecer no sábado e também na próxima semana testes rápidos, distribuição de medicamentos, orientações em várias policlínicas do Recife. A lista completa com todos os endereços você confere no g1.com.br/PE ou então faz melhor, vai na loja de aplicativos do teu celular, digita lá G1 e baixa o nosso aplicativo. É de graça, que nem tudo isso que a gente falou aqui, e fazendo isso você fica por dentro de tudo que acontece aqui em Pernambuco, no Brasil e no mundo, né, Mário? Tem muito mais lá no G1. Obrigada, Bruno. Até a próxima semana. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E estar em dia com o pagamento de despesas mensais é super importante, né? Até para evitar a suspensão do fornecimento de serviços considerados essenciais, como energia elétrica e água, por exemplo. Mas quando é possível as empresas fazerem esse corte, hein? Há um prazo mínimo ou existe alguma situação que protege o consumidor? Bianca Carvalho está com a diretora do PROCON de Jaboatão dos Guararapes, vai tirar essas dúvidas para a gente, né, Bianca? Boa tarde para você. Oi, Maris, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu estava perguntando para a Tassiana Salles, ela é diretora do PROCON daqui de Jaboatão, o que é essencial, né? Qual o conceito de essencial? Aí ela estava dizendo que são aqueles serviços que são considerados imprescindíveis. Então, vamos lá. Água, você estava falando aí, Maris, água, eletricidade, telefonia em determinadas situações. E aí, a regra básica para o consumidor é assim, tem que haver uma notificação prévia e tem que ser a partir de 15 dias. Em tese, se você atrasa 15 dias a luz, a água, isso pode ser cortado. Em tese, se você atrasa, pode ser cortado. Agora, cada companhia trabalha de uma forma. Agora, pode ser cortado, Tassiana, se... Eu fico pensando assim, cara, mas se a luz a luz é uma coisa essencial, eu considero que seja. Se depois de 15 dias a companhia pode cortar, é verdade que ela demora mais um pouco, mas se depois de 15 dias, se ela já pode cortar, não rola muita proteção para o fato de ser essencial, né? Boa tarde, minha linda. Boa tarde, Bianca. Boa tarde a todos. Então, os serviços essenciais, ele tem proteção no Código de Defesa do Consumidor. Só que a proteção é da seguinte maneira. A empresa precisa notificar o consumidor com no mínimo 15 dias para que o consumidor efetue o pagamento e se organize para efetuar esse pagamento. E, porém, após esse prazo é que a empresa pode efetuar o corte. No entanto, pessoas que possuam necessidades maiores de continuidade do serviço de energia, não pode ter esse fornecimento cortado, como é o caso de home care. Se alguém tem em casa uma pessoa que tem o respirador lá, tudo isso aí não pode ser cortado. Não pode, aí esse corte seria indevido. E a empresa que tiver, a equipe de campo que tiver naquele momento pronto para efetuar o corte, o consumidor também pode solicitar que efetue o pagamento naquele momento para que o corte não seja efetuado de fato. E a religação do serviço, ela tem que acontecer em quanto tempo, Tassiana? A religação do serviço, se for cobrança indevida, em até 4 horas. E a religação de serviço, se for mediante pagamento de uma conta atrasada, tem que ocorrer no prazo de 24 horas. Pagou a conta em atraso, pode demorar um dia, 24 horas para religar. Isso. Pagou a conta, demora 24 horas. Outra dúvida aqui, quando você fala 15 dias, é 15 dias a partir da notificação ou 15 dias que a pessoa está devendo? Digamos, a conta venceu no dia 30, domingo, a conta venceu. Aí a pessoa tem que pagar até o dia 15 de dezembro, senão dia 16 já corta, ou é a partir da notificação, 15 dias?
Ele tem que ser notificado com 15 dias de antecedência, então seria a partir da notificação. A partir da notificação. Isso. E atualmente o serviço de telefonia também é considerado um serviço essencial, telefonia e internet. Só que a regra, quando se trata de telefonia e internet, é um pouco diferente. Então, quando ocorre a suspensão, ela é feita de maneira inicialmente parcial, ou seja, a pessoa não pode mais realizar ligações, porém ela pode receber e o pacote de internet ele é reduzido, a velocidade reduzida. E após esse período de 30 dias é que a empresa de telefonia pode efetuar o corte total. E a partir do momento do corte total, ela também não pode efetuar mais nenhuma cobrança, porque o serviço também não está sendo realizado. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele protege, tem um princípio da continuidade do serviço público, ele protege, mas o consumidor ele precisa ficar atento também com as suas obrigações para com as empresas que fornecem eles. Entendo. Gente, a gente está colocando aí na tela o telefone para denúncia aqui do PROCON de Jaboatão, para vocês conferirem e ligarem se tiverem algum problema. Mas isso não vale para o hospital. O hospital não pode ficar sem água nem sem energia. Um hospital, uma creche, um abrigo, não pode, né? Não pode, porque é um serviço imprescindível para a realização das atividades. Certo. Então, esse corte também seria indevido. E nem pode haver corte por débitos antigos. Se o débito for superior a 90 dias, também o corte é indevido. Então, o consumidor deve nos procurar, que a gente irá analisar a documentação e abrir reclamação. Débitos antigos não é possível fazer corte de serviços essenciais. Muito obrigada pelas informações. A gente conversou agora com a Tassiana Salles, era diretora do PROCON daqui de Jaboatão. Então, Maris, resumindo a história, tem que pagar, minha amiga. É essencial ou não tem que pagar, porque 15 dias é aquilo. Se não pagou, foi notificado, não compareceu lá, o serviço pode ser cortado mesmo se ele for essencial. Voltar para você, Maris. Melhor deixar sempre tudo em dia, né, Bianca? Agradeço pelas informações e também pela participação da diretora do PROCON aí de Jaboatão. A seguir, moradores da comunidade Cauã, no bairro da Várzea, recebem atendimento para tirar novos documentos depois que um incêndio criminoso destruiu parte das moradias. Em Olinda, há mais de um mês, uma explosão de gás atingiu 8 casas e deixou 3 pessoas mortas. E depois desse tempo todo, vizinhos não conseguem recomeçar. Você vai ver o porquê. E ainda o julgamento do policial penal Claudomerison José do Nascimento, em Olinda. Ele é acusado de matar o professor Marlon de Mello, de 31 anos, no ano passado, após uma discussão no trânsito. O NE1 volta já, agora 12:11. Meio-dia e 14, o NE1 está de volta com imagens ao vivo de Olinda. São imagens do bairro de Ouro Preto. Você acompanha o local onde há pouco, mais de um mês, uma explosão de gás destruiu 8 casas. O acidente deixou mortos e feridos. O cenário ainda é de destruição. Nosso Globocop está mostrando para a gente exatamente esta área onde nós mostramos ali no fim do mês de outubro. Essa explosão, depois de um possível vazamento de gás, que causou aí essa destruição no local. Inclusive, a gente vê uma quantidade ainda de entulho no local, o terreno isolado, fechado, parte de um telhado, né, aí todo danificado. E o restante, né, o que sobrou dessa estrutura, das casas que existiam aí nesse terreno. Os sobreviventes aguardam a conclusão das investigações da tragédia para conseguir voltar ao local e recomeçar. As marcas da explosão ainda estão muito presentes na rua Doutor Bernardino de Sena Dias, em Ouro Preto, Olinda. Entulhos e restos de móveis das casas que desabaram ficaram pelo caminho. A placa de interdição da Defesa Civil também pode ser vista em alguns imóveis. O acidente aconteceu no dia 19 de outubro, às 7h28 da manhã. A causa teria sido um botijão de gás que explodiu em uma das 8 casas conjugadas que existiam neste terreno. 3 pessoas morreram. Os laudos do Instituto de Criminalística e do Corpo de Bombeiros deveriam ser entregues em até 30 dias após o acidente. Mas as instituições
não liberaram esses documentos e quem teve a casa interditada por causa da explosão continua esperando para tentar recomeçar. O terreno onde aconteceu o acidente pertence à família de Marília. Ela isolou a área com telhas metálicas para evitar saques e prevenir outros acidentes, já que há risco de desabamento da estrutura que restou. O local ainda está tomado por metralhas e destruição. A nossa situação é terrível, né? A gente está parado, está sem informação nenhuma. Já fui ao IC 3 vezes, já tentei entrar em contato por telefone, eles não dão retorno. E pessoalmente são respostas vazias e incertas. E assim, a gente faz quase 1 mês e meio e a gente está tentando retomar a vida com dignidade, mas está difícil. O pai de Marília, seu Genival, vivia do aluguel das casas e ainda está tentando se recuperar. Os estilhaços de vidro cortaram a perna dele e a cicatrização está difícil por causa da diabetes. Eu vivia daquilo ali, estou ainda com a perna enfaixada ainda, estou do acidente ainda, não posso fazer nada na minha vida e eu estou aqui levando, estou esperando também o resultado do IC lá para resolver, que está tudo interditado. Não posso resolver nada, não posso nem limpar o terreno. Meu pai está altamente depressivo, tentando se recuperar dos ferimentos do pé e fica muito difícil sem o laudo para começar a resolver da forma correta. Eu preciso desses laudos para retomar a vida. Dona Ilza mora aqui há quase 30 anos e se entristece com a situação da família de Marília e seu Genival, amigo de longa data. Ela mora em frente ao terreno onde ocorreu a explosão. Hoje cuida do cachorro de seu Genival e espera pela volta deles para o bairro. Todas 4 horas da tarde estava todo mundo aqui na minha calçada, conversando, lanchando. Não tem mais isso. A rua aqui apagou, depois disso apagou. O museu. Então eu abro minha porta, eu moro de frente. Abro minha porta que eu tenho que abrir para o sol entrar. Vejo esse cenário aí, de guerra. Porque aí você entrar tá um cenário de guerra, né? Isso entristece qualquer pessoa. É triste demais mesmo, né? Após ser procurada pela nossa produção, a Polícia Civil informou que o laudo da investigação foi concluído no dia 19 de outubro e que foi encaminhado ontem para a Delegacia do Varadouro, que é responsável pelo caso. Também procuramos a Prefeitura de Olinda e fomos informados que os moradores devem solicitar a liberação da área entrando em contato com a Defesa Civil do município. O telefone é o 0800 081 0060. E moradores da comunidade Cauã, na Várzea, começaram a voltar para o terreno onde aconteceu um incêndio no sábado, que destruiu várias moradias e matou 5 pessoas de uma mesma família. David joga água em frente ao barraco dele. Depois varre o piso, cheio de cinzas e de pedaços de cerâmica do vizinho que perdeu tudo. Aos poucos a gente vai tentando apagar, né? Apagar as manchas, né? Criar um novo clima, né? Tentar levantar a cabeça e seguir em frente. A forma de tirar o peso e ir apagando o que ficou, a mancha. Juntar os cacos e tentar apagar a tragédia que aconteceu aqui no sábado. De acordo com a polícia, o eletricista Aguinaldo José Alves discutiu com a mulher e trancou ela e os 4 filhos dentro do barraco, na comunidade de Cauã, no bairro da Várzea. Depois, ateou fogo no barraco. Isabelle e os 4 filhos morreram queimados. Um deles tinha 1 ano. Aguinaldo foi preso. Dos 48 barracos, 20 não existem mais. Viraram entulhos e lembranças. Um deles era de seu José, de 86 anos. Perdi tudo aí. Eu esperava dar uma ajuda aí, comprar uma cama, um colchão, negócio de comida não, aqui não faltou comida não, graças a Deus. E geladeira, fogão, guarda comida, acabou-se tudo, bujão de gás, queimou tudo aí. É do jeito que tá ali, não tem nada ali para mais, só tá mesmo o piso ali. Ele disse que os meninos que morreram chamavam ele de vô.
Todo dia de manhã eu levava os bichinhos para os colegas aqui, chegava na porta ali, vovô, eu quero banana, eu quero pão. Oi, é tudo oi. Seu José foi uma das 31 pessoas que fizeram um cadastro com o Conselho Tutelar para retirar a segunda via de documentos que foram queimados no incêndio. Emanuela fez o cadastro das famílias. Hoje voltamos aqui para finalizar a quem não estava aqui presente ontem. Então a gente segue no acompanhamento e no atendimento de todas as famílias que sofreram nessa tragédia aqui na comunidade. Porque muitos também têm seu benefício, né? E aí eles ficam com medo de serem bloqueados, precisam ser recadastrados, precisam ser atualizados. Então, assim, de imediato, eles precisam ter esses direitos garantidos. Dona Rode morava ao lado da família que morreu. Ela perdeu tudo, nem identidade tem mais. Mas o pior, de acordo com ela, é lembrar dos gritos de socorro da vizinha Isabelle. Foi desesperador, teve gente que tentou ainda entrar, dar pesada, mas de tão alta por conta dos plásticos que envolviam os barracos. Teve gente que queimou o pé, tem uns rapazes ali detrás que tentou ajudar. Foi triste você tentar fazer alguma coisa e não conseguir. E escutar as crianças, tinha criança traumatizada, todo final de semana ela passava por isso. Era cachaça e cacete, ele saía, voltava, ele esculhambava, mandava embora. Ele esteve aqui na minha porta pela manhã, me pedindo um copo, porque a desgraçada não queria dar para ele tomar cachaça. Os corpos das 5 vítimas foram enterrados ontem no cemitério da Várzea. A prima de Isabelle estava inconformada. Tá aqui, ó. Não é uma filha de uma autoridade, de um juiz, de ninguém. É uma família desilutada aqui, sofrendo, chorando, pedindo a Deus por justiça. Que seja feita justiça para que nenhuma mulher passe o que a gente tá passando hoje. Porque tá doendo. Não tá doendo pouco, não, e muito. É uma mulher que precisa ser ouvida, que a morte dela seja representada para outras que estejam sofrendo violência, calada, que não tenha coragem de gritar e dizer o quanto dói ser vítima. Dói em todas nós, né? A gente segue com imagens do nosso Globocop que sobrevoou a comunidade de Cauã agora há pouco. Ainda é possível ver entulho, gente trabalhando por aí, alguns moradores, gente que está tentando recomeçar, retomar a vida de alguma forma. A gente observa ali um morador tentando limpar, outro ali ajeitando os galhos, vendo, né, o que restou depois dessa tragédia, mas foram muitas perdas, né? Perdemos vidas. Os moradores perderam moradia, foram 20 casas destruídas aí nesse terreno. A gente está pertinho da Avenida Caxangá, pertinho da UPA também, para você se localizar. E as famílias que perderam tudo nesse incêndio precisam de doações, tá? Mas não adianta levar os donativos para o local do incêndio. É que algumas instituições estão recebendo essas doações. E aí essas instituições elas conseguem organizar melhor a distribuição de acordo com a necessidade de cada família que precisa nesse momento. Então, por isso que nós separamos aqui na nossa tela essas informações para você acompanhar junto comigo. Tem a Central Única das Favelas, a CUFA, que funciona na Avenida Malacó, número 136, no Alto de Santa Isabel. Você pode obter outras informações e entrar em contato pelas redes sociais, @CUFA Pernambuco Oficial. Também é possível entregar as doações no Gris Espaço Solidário, na rua Diogo Barbosa Machado, número 15, no bairro da Várzea. A rede social está aí para você também, @gris.solidário. E começou a ser julgado hoje, em Olinda, o policial penal Claudomerison José do Nascimento. Ele é acusado de matar o professor de educação física, Marlon de Mello. O crime foi em maio do ano passado, no bairro de Peixinhos, em Olinda. Parentes e amigos estiveram no Fórum de Olinda para acompanhar o julgamento. Trouxeram um painel com fotos do professor. Alguns vestiam camisas que lembravam a vítima. A viúva, Milena, falou como tem sido o luto e a indignação que ela e a filha de 8 anos estão vivendo desde que Marlon, marido e pai, morreu em maio do ano passado. Ela sabe de tudo como aconteceu, ela questiona como é que um policial, que é para nos proteger,
para evitar que essas coisas aconteçam, acabou com a vida do pai dela, então é bem difícil, nem eu consigo explicar para ela. Seu de Jair, pai da vítima, também estava presente. Muito triste, né? Perder o filho do jeito que foi, né? Um menino novo ainda, na época tinha 32 anos, com uma filhinha de 8 anos, e a gente está aqui nessa situação, né? Eu só peço que seja feita a justiça dos homens, né? O crime foi em 4 de maio de 2024. Marlon de Mello, 31 anos, tinha acabado de sair da academia onde trabalhava em Olinda. Estava voltando para casa de moto e parou na Avenida Antônio da Costa Azevedo, bairro de Peixinhos, quando, de acordo com testemunhas, se envolveu numa discussão com outro motociclista, o policial penal da Paraíba, Cláudio Merison José do Nascimento, de 55 anos. Marlon levou 2 tiros. Uma bala atingiu um dos braços e a outra atravessou o pulmão e se alojou na coluna. A vítima foi internada no Hospital da Restauração, no Recife, e morreu 4 dias depois. Imagens gravadas no dia do crime por uma câmera localizada em outro trecho da avenida mostra quando as pessoas olham para o local onde aconteceram os disparos. Elas saem correndo. Pouco depois, o policial penal passa numa moto vermelha com um baú em direção ao Recife. Após o crime, ele procurou a polícia e disse que teria reagido a uma tentativa de assalto. Mas as investigações da Polícia Civil concluíram que o crime havia acontecido depois de uma discussão no trânsito. O Ministério Público de Pernambuco ofereceu denúncia contra o policial penal por homicídio qualificado, com agravantes de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. A Justiça aceitou a denúncia e decretou a prisão preventiva do acusado, que foi encaminhado para o Cotel, em Abreu e Lima. O assistente de acusação e advogado da família de Marlon estava confiante no julgamento de hoje e no depoimento das testemunhas. As testemunhas dizem que ocorreu um tranca ali no trânsito, né? E o Marlon reclamou e aí iniciou-se essa discussão. Os dois discutiram, os dois falaram, né? O acusado tenta afirmar que não, que ele foi surpreendido, mas não foi surpreendido. As testemunhas são claras e, na verdade, os vídeos são muito claros nesse ponto. As testemunhas são comerciantes daquela área, né, que estavam ali presentes no momento em que aconteceu. A defesa do réu informou que vai provar a tentativa de assalto. Era um momento de tumulto no trânsito. Ele sai de casa, quando ele vê uma pessoa, toca nele, ele vai olhar para trás, quando vê, ele vê uma multidão. Então ele vai, tenta apenas dar um tiro. Ele não pensou que ia bater, ia asfixiar, ia fazer alguma coisa para levar ao óbito, né? E a negligência também, na omissão do socorro, tudo isso, muita coisa. E vocês vão ver que nos áudios que tem aí, que se tratava de uma tentativa de assalto. O réu, Cláudio Merison José do Nascimento, de 55 anos, chegou ao fórum para o julgamento pouco depois das 9 horas da manhã. O julgamento aconteceu aqui no primeiro andar do Fórum de Olinda. As equipes de reportagem não tiveram acesso ao salão do júri, onde aconteceram os depoimentos. A expectativa tanto da acusação quanto da defesa é de que o julgamento termine ainda hoje. A gente volta agora a falar sobre os problemas nas comunidades. O calendário do NE1 está no bairro da Várzea, no Recife. É a rua Doutor Aloísio Marques, que está tomada pelo esgoto. Motoristas têm dificuldades, moradores então. Lília Oliveira está lá. Já temos resposta para esses moradores, Lília? Temos, Maristela. Vou passar para o pessoal daqui a pouco. Inclusive, até um caminhão ia passar por aqui e fez o retorno para não passar por dentro do buraco, né, com a água acumulada. Aqui comigo está a Mary, que mora há 6 anos já, né, Mary? O que vocês estão cobrando, né, a melhoria para a rua, para o ambiente em que vocês vivem? Pronto, como todos os moradores, eu estou aqui mais uma vez cobrando os nossos direitos como cidadão, que pagamos nossos impostos, né? Pagamos em IPTU aqui caríssimo para não poder ter um carro na garagem, porque não passa, tola. Então, assim, mais uma vez a gente estamos aqui solicitando, fazendo esse apelo, né, para a prefeitura, para os órgãos competentes, que lembrem de nós, né? Porque na hora de cobrar,
As contas chegam, mas na hora de fazer só vivemos de promessas aqui. 6 anos que eu estou aqui, só promessa, que vão vir e só vêm, fazem paliativo e esquecem. Obrigada, Mary. Vem cá, Ana, por favor. Ana, que mora aqui há 50 anos já. Essa rua que a Elia está mostrando é a escritor Cesário de Mello, que fica de esquina com a Aloísio Marques, né, onde vocês enfrentam esse problema também do retorno, né, do esgoto. Retorno. Boa tarde. Sim, a gente vem enfrentando esse problema horrível do retorno. Isso tudo aqui é esgoto até lá no final. E aqui na calçada também é esgoto. Então, está estourando na rua Escritor Cesário de Mello esgotos que é o retorno da doutora Aloísio Marques. E, infelizmente, a gente não tem nenhum retorno da prefeitura. Isso, a cobrança aqui dos moradores. A cobrança, com certeza. Obrigada, viu, Ana? Deixa eu passar, então, aqui as respostas que recebemos, tá, pessoal? A Compesa disse que ainda não opera rede de esgotamento sanitário aqui na rua Aloísio Marques e que essa localidade está incluída no programa Cidade Saneada, que é uma parceria público-privada, que visa aí ampliar essa cobertura do saneamento da região metropolitana. Fala que esse projeto inclui um conjunto amplo e integrado de obras, né, cujo cronograma segue critérios aí de planejamento financeiro e operacional. Então, a Compesa não passou um prazo de quando realmente a rede de esgoto vai ser instalada aqui na rua. Já a Enlurb, que é a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife, disse que vai realizar uma nova ação de capinação, que é uma das cobranças também dos moradores, aqui na via nessa semana. E que os demais problemas apresentados são da falta de saneamento e esgoto, que impedem a execução de qualquer tipo de serviço de melhorias aqui na pavimentação. Então, a prefeitura deve fazer essa visita, né? A gente viu que hoje os trabalhadores vieram. Com licença aqui, Shelton, vou puxar a caneta para a gente marcar aqui no calendário. Vamos marcar para maio do ano que vem, nosso retorno aqui no dia 4 de maio, tá, gente? Nosso compromisso de voltar para ver como é que está a situação da rua. Aqui os documentos, né, que já foram aí para o Ministério Público e os moradores também trouxeram um bolo, né, para marcar essa cobrança. As crianças ali também. Então é isso, Maristela, a gente marcou para maio, no ano que vem a gente volta para ver se teve alguma melhoria, o que a comunidade vai receber de resposta concreta mesmo. Volto contigo. Pois é, Lilian, esse é o aniversário que ninguém quer comemorar, né? Repetidas vezes estivemos aí mostrando esse problema, inclusive da última vez mostramos que tinha uma placa aí da prefeitura anunciando manutenção, melhorias aí para a comunidade, a placa estava até enferrujada. Essa placa foi retirada, mas o serviço não foi feito, né? Aí fica esse impasse entre Compesa, entre prefeitura. A gente espera, né, que no mínimo uma limpeza, uma capinação, esses serviços mais essenciais sejam realizados aí para a comunidade. A gente está de volta, então, no próximo ano. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em Pernambuco. Ele participa de uma cerimônia na refinaria Abreu e Lima, em Pojuca. O evento marca a ampliação da operação da refinaria, que vai dobrar a produção de barris derivados de petróleo. Camila Torres está em Pojuca, traz os detalhes para a gente dessa visita do presidente ao estado. Oi, Camila, boa tarde para você. Oi, Maristela, boa tarde para você, para quem está ligado aqui na gente. Olha, o presidente Lula deve passar o dia quase todo aqui em Pernambuco, tá? Ele chegou às 10h20 da manhã, chegou no avião da presidência, pousou na base aérea no Recife e de lá ele pegou um helicóptero e veio aqui para a refinaria Abreu e Lima, que fica em Ipojuca. Ele já está aqui na refinaria, mas não veio ainda para o local onde está montada a estrutura do evento de hoje, que já tem aqui a presença da imprensa, também de convidados, integrantes de movimentos sociais, políticos e também trabalhadores da própria refinaria. De acordo com a Petrobras, a ampliação da produção da refinaria Abreu e Lima vai ser possível com a construção de uma segunda linha, chamada de trem de refino. Com isso, a produção passa de 130 mil barris de derivados de petróleo por dia para 260 mil barris por dia. Com isso, a refinaria vai alcançar a capacidade máxima projetada no início da operação em 2014. 70% da produção vão ser destinados para a produção de diesel S10 e o restante fica dividido entre gasolina, GLP e nafta.
A obra de ampliação começou no dia 30 de junho deste ano. O projeto tinha ficado paralisado por causa da Operação Lava Jato, que investigou um esquema de corrupção em obras da refinaria Abreu e Lima. O investimento total é de 12 bilhões de reais para construir o trem de refino e também uma usina fotovoltaica para a produção de energia a partir da luz do sol. Atualmente, 5.700 pessoas estão envolvidas na construção da estrutura para ampliação de produção aqui da refinaria. E esse número pode chegar a 15 mil trabalhadores quando a obra estiver concluída. A refinaria, que hoje emprega 3 mil pessoas, pode aumentar para até 4 mil postos de trabalho. E concluindo a agenda do presidente Lula aqui em Pernambuco, pessoal, à tarde ele tem agenda no Agreste de Pernambuco, em Cupira, onde participa da entrega da barragem de Panelas e também da retomada das obras da barragem de Igarapeba. Maristela. Obrigada pelas informações, Camila Torres, ao vivo, direto de Ipojuca. O assunto agora é saúde. Bebês que nascem com a chamada língua presa. É algo que afeta a fala, mas também a amamentação e a mastigação. Quem vai explicar mais sobre essa condição é Daniele Fonseca. Oi, Daniele, boa tarde. Oi, Maristela, boa tarde para você, para todos que estão nos acompanhando. Estou ao vivo aqui no IMIP, que fica no bairro dos Coelhos, área central do Recife. A gente vai falar também sobre tratamento, quais os locais onde a pessoa, os responsáveis pela criança com esse problema, pode buscar atendimento. E nós convidamos para essa entrevista Luísa Magione. Ela é fonoaudióloga. Então, Luísa, é algo de nascença, né? Mas como é identificado? É no teste da linguinha? E se a criança não fizer, for fazer depois da primeira infância, adolescente, tem o mesmo resultado? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Então, o teste da linguinha a gente orienta que seja feito realmente entre 24 e 48 horas após nascido, mas pode ser realizado até o 6º mês de vida. E após isso, se ainda assim percebe a necessidade depois, pode ser feita a avaliação fonoaudiológica que identifica também a língua presa, a qualquer momento da vida. Você estava falando comigo aqui agora há pouco que a amamentação, por exemplo, é um momento que fica bastante comprometido, né? O que acontece com a criança que tem a língua presa em relação às mamadas, alimentação, ganho de peso? Isso, na amamentação o bebê usa muito a língua, né? É um movimento muito repetitivo, ele faz um movimento o tempo todo com a língua para mamar. Então, pode causar dificuldade no ganho de peso, mamadas muito curtas ou muito longas, pode ferir o peito da mãe, então a mãe sentir muita dor ao amamentar, estalar muito na mamada, fazer barulho, a mãe pode ter mastite, que é a infecção no peito durante esse período todo de amamentação. Então, não é só a língua presa que causa esses problemas, mas a língua presa causa também. Então, é importante a investigação. E como é o tratamento, Luísa? Então, quando é identificada a língua presa, a gente encaminha para um procedimento cirúrgico mesmo, né? Que se chama frenotomia no início da vida. É outra palavra difícil. E depois frenectomia. E aí, em qualquer momento da vida, ele pode ser realizado. Mas a gente também vê que há melhor desenvolvimento de todas essas funções que envolvem a boca quando é feito logo no início da vida. Existe alguma outra opção de tratamento além da cirurgia? Não. Esse ligamentozinho, né, que causa a língua presa, ele não tem como alongar. Então, é realmente a cirurgia que vai liberar. O que precisa é uma avaliação depois fonoaudiológica, depois do procedimento, para poder ajudar esse bebê ou essa criança a lidar com essa língua solta. E ela pode ser feita em que momento da vida? Com qual idade a cirurgia? Qualquer momento da vida. Pode ser feita em qualquer momento da vida, mas no início da vida é mais simples, é um procedimento mais simples. Depois dos 2 anos acaba sendo um procedimento um pouquinho mais complicado. Tratamento para isso, Luísa? Então, acaba que é a cirurgia e aí depois a fonoterapia. Mas onde encontrar? Ah, sim. Aí tem que ir para o posto de saúde, né? E aí procurar uma avaliação fonoaudiológica pela regulação da Secretaria de Saúde.
Muito obrigada, viu, pela participação. Gente, aqui no IMIP, né, como eu disse mais cedo, faz a cirurgia, faz a avaliação, mas a pessoa não pode vir diretamente para cá, tá? Tem que ir lá na unidade de saúde da família, no posto de saúde do bairro, próximo da sua casa, para receber a orientação, ser consultado com um fono e que ele vai fazer esse encaminhamento para aqui ou para qualquer outra unidade que faça a cirurgia e o tratamento. Maristela. Perfeito, Daniele. Obrigada pelas orientações. E seguimos com o assunto de saúde. Você é do tipo de pessoa que vive com fone de ouvido? Usa para tudo, até dentro de casa. Para muita gente, é um item indispensável. Mas será que você está usando o fone de forma certa? Acompanhe a reportagem. As pessoas usam em vários momentos ao longo do dia. 7 horas por dia, só para ouvir música, ouvir mais mensagem. Fica ligado o tempo todo? O tempo todo. Umas 10 horas. Esse aqui, ele é Bluetooth, aí quando tá descarregado, aí eu ponho o cabozinho nele, né, no computador. Uso o fone para tudo mesmo, sem nenhum exagero. Quem se preocupa com a segurança também usa como estratégia. Aquela coisa toda, né, de assalto, tudo, aí a gente, para evitar ficar tirando o celular do bolso, a gente dá um toquezinho no fone, ele já automaticamente já ativa, né, nossa ligação. E muita gente se acostumou tanto com eles que nem se dá conta dos riscos à saúde. Não precisa parar de usar fone de ouvido, mas é preciso tomar cuidado para evitar prejuízos à capacidade de ouvir. Em casos extremos, as pessoas podem perder a audição. De acordo com um estudo feito pela Organização Mundial da Saúde, o risco é maior para os adolescentes e jovens com idade entre 12 e 34 anos. O levantamento mostrou que 24% deles usam fones de ouvido com um som muito alto. O percentual representa 1 bilhão e 400 milhões de pessoas no mundo. A combinação entre o volume excessivo e a exposição por longos períodos afeta as células sensoriais e pode causar surdez com o tempo. Quanto mais esse som vem de maneira forte, intensa, então é feito aquele pancadão, tum, tum, tum. A gente vai estar fazendo com que essa célula vibre e vibre de maneira errada, fazendo com que aconteça o quê? Deixe uma falha, ela comece a falhar com o tempo e com o volume e assim, se for muito tempo, ela vai estar sendo prejudicada. A fonoaudióloga explica que quando a audição começa a ser afetada, as pessoas costumam ter a sensação de que o ouvido está tapado, sentem dores, ouvem zumbidos e têm dificuldade de entender alguns sons. Daniel usa desse modelo bem pequeno. Tem hora que até esquece que está com ele. Durante caminhada, corrida, lendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa também em casa, alguns vídeos. Tipo, uma música melhor, você escuta com um isolamento mais acústicozinho, tem uma certa privacidade se você mora com alguém. Às vezes fica com hábito, às vezes desligo mesmo assim, fica com ele no ouvido, depois conecto de novo e fica. Isis destaca a importância de fazer pausas no uso dos fones ao longo do dia e explica que os modelos maiores, com isolamento em volta, prejudicam menos. A gente precisa dosar esse uso, né? A Organização Mundial já dizia antigamente que as pessoas ficavam com perdas auditivas a partir dos 60, 80 e hoje em dia a gente vê que essas perdas acontecem bem mais cedo. A gente precisa não deixar se prolongar, por exemplo, passou a tarde toda com volume alto, a gente vai ter uma predisponibilidade maior. Assim, a gente aconselha aquele fone que fica por fora, mais do que aquele fone que fica por dentro, né? Porque o fone dentro, ele manda o som diretamente para o ouvido interno. Né? E o fora, ele já tem uma questão de modular mais esse som. E a questão do ruído, existem dispositivos que já fazem uma quebra desse ruído. Por quê? O que é que tende a você aumentar o volume de um dispositivo? Você não quer escutar o que está fora, então você acaba colocando num volume muito alto, né? Então você precisa aprender a dosar isso para você minimizar os riscos da perda auditiva. É preciso ter cuidado, né? Olha, produtos apreendidos pela Receita Federal estão sendo vendidos com desconto no Shopping Guararapes, no bairro de Piedade. Tem eletrônicos, itens de casa, de banho. É um bazar para ajudar projetos sociais.
do Instituto de Música Sol Maior, localizado em Jaboatão. Bora chamar Bianca Carvalho, conta mais pra gente. Tá movimentado por aí, hein? Então, movimentado que só, eu estava já perguntando, estão dando de graça, é? Porque é gente, viu? Mas é porque o preço caiu muito. Essa coisa desse tipo de bazar com produtos apreendidos pela Receita, isso é legal porque são produtos que estavam irregulares, estavam passando sem nota. E aí eles foram apreendidos e vieram para cá para beneficiar instituições. Aí a pessoa encontra umas coisinhas da hora no preço, né, Florzinha? Tá levando o quê? Tô levando aqui, ó, esse fundinho de R$350, tô levando por R$180. Que coisa maravilhosa. Mas tu pesquisou e viu que era 350? R$350. Tá levando por? R$150. Então tá levando bem demais, não tá? Muito bem, pode pensar. E outra coisa, olha que garrafa mais linda para minha neta, R$20. Pode procurar saber, 40, 50. Isso é um bazar novo, porque as pessoas pensam que é usado, tudo novinho. Não, é tudo novo, é tudo lacrado, gente. Só que são coisas apreendidas porque estavam sem nota, estavam erradas. E aí vieram pra cá. Que bom, minha querida. Quando fizer chocolate, me chama pra comer contigo, tá? Com certeza. E me fale uma coisa, esses descontos, Aline, são descontos de quanto? Veja, pelo que ela disse aí, o dela ficou por menos da metade do preço. Verdade, tem peças até na cerca de 50% de desconto, como peças íntimas, pratos. Tem calcinha de quanto aqui? De R$5. Já... Calcinha boa, não é aquela fuleira não? Boa, não, é boa. E casaco? Tem casaco aí? Tem casacos de R$150, que são dupla face também. Corta-vento, aqueles que são bem mais caros, né? É, verdade. Certo. E essa parte agora, gente, tem muita gente que já deve estar se perguntando, muito obrigada, meu amor, gente se perguntando assim, mas e essa parte de eletrônico? Eletrônico não é hoje não, hoje é cama, mesa, banho, material escolar, mochila tá de quanto, mochila? Essas de tema? R$200, todas essas aí, né? Certo. Meu querido, eletrônicos é a partir de quando? Eletrônicos, perfumes? Segunda-feira da próxima semana já temos eletrônico aqui prontinho para ser vendido. Segundo lote a partir de segunda-feira. Essa semana é mais o que tem aqui, tá, gente? É roupa, material escolar. E me diga, esse dinheiro vai para onde? Ele será revertido para o projeto Esperança Sol Maior, foi contemplado pela Receita Federal, que dará a oportunidade de jovens estudarem, vocês já podem se inscrever no Instituto Arte Sol Maior, para estudar música com professores do estrangeiro e os melhores alunos concluirão o curso na Espanha. Que massa! Quantas bolsas? Para quantos alunos? São 30 alunos. Então todo o dinheiro disso aqui, dessa venda, vai ser revertido para isso, para esses alunos que não têm condição de pagar, estudarem música. Isso. Na verdade, o Instituto ele é gratuito, sim, mas aí viabiliza bolsas especiais para aqueles alunos que querem, que já tocam, que querem aprender a tocar. E ter a oportunidade de fazer uma faculdade, um conservatório de música no estrangeiro, que na Europa. Tem aula de línguas para que ele possa se preparar e se integrar ao mercado europeu ou ao mercado mundial. Tá massa. Gente, é horário de shopping, tá? Isso aqui tá dentro do shopping Guararapes, então é horário de shopping. À medida que tá vendendo, tá acabando. Tá vendendo, tá acabando. E semana que vem, Maris, é a parte de perfumes e eletrônicos. É danado isso, porque as coisas estão bem mais baratas mesmo. É a segunda vez que eu faço bazar de produto da Receita. Vale muito a pena. As coisas, ó, o preço cai um bocado. Voltar para você, Maris. Paga menos e ainda é solidário, né, Bianca? E hoje, no Recife, tem a apresentação do espetáculo Romeu e Julieta, Cordel, de Ariano Suassuna. O ator Aramis Trindade, que faz a peça, traz o convite. Estou aqui para convidar os conterrâneos e conterrâneas, ou quem estiver de fora aí no Recife, para assistir minha peça Romeu e Julieta, Cordel de Ariano Suassuna, em mais uma apresentação, terça-feira, dia 2 de dezembro, às 19 horas, na sede da AABB, Associação Atlética Banco do Brasil, ali na rua Doutor Malaquias, no bairro das Graças. Como dizia o Cabo 70, o personagem dele, tá certo, teatro é bom demais. É ou não é? A seguir, os cuidados com os animais de estimação na hora de viajar. O N1 volta em instantes, agora 12h49. N1 de volta e as férias escolares estão chegando e muitas famílias aproveitam o momento para viajar. Mas nem sempre é possível as crianças e adolescentes viajarem com os pais. Para isso, pode ser preciso uma autorização especial.
Daniele Fonseca está como advogada. Qual é a documentação necessária nesses casos, hein, Daniele? Maristela, uma informação aí importante, né? Para os tios, avós, padrinhos e madrinhas, quando os pais não podem ir, para mandar a meninada aí com os parentes. Sobre a documentação e outras informações, a gente convidou para essa entrevista a Isadora Félix, ela é advogada. Então, Isadora, o que é que precisa de documentação para esse tipo de viagem quando os pais não estão presentes? Boa tarde. Boa tarde. Quando os pais não estão presentes e a viagem é nacional, não haverá necessidade de autorização expressa dos pais quando essa viagem for feita com parentes em linha reta, ou seja, avós ou bisavós, ou colateral até 3º grau, que são os irmãos ou tios maiores de idade. Também não é necessária autorização quando a criança ou adolescente se desloca em comarcas contíguas, cidades vizinhas ou na mesma região metropolitana dentro do mesmo ente da federação. Agora isso, independentemente do meio de transporte, você vai viajar de carro, de ônibus, de avião? Sim, a fiscalização e a necessidade da documentação adequada independe do meio de transporte. E no caso das viagens internacionais, Isadora? Para as viagens internacionais, a lei tem um rigor maior, para dar mais proteção a essa criança e adolescente. Então, em todo e qualquer caso, é necessária a autorização de ambos os genitores. Caso a criança vá viajar com apenas um dos genitores, é necessária essa autorização do outro genitor. Caso o outro genitor se recuse de forma injustificada a autorizar a viagem, existe uma ação judicial para isso, que chama suprimento judicial, onde o juiz vai avaliar se a viagem atende ao melhor interesse da criança ou adolescente e vai sim autorizar essa viagem, caso seja o melhor para a criança. Você me fez um alerta enquanto a gente conversava aqui antes da entrada ao vivo em relação à hospedagem, né? Estamos falando aqui da viagem propriamente dita. E o local onde vai se hospedar? Se for um hotel, algo similar, o que é que precisa de documentação? Essa é uma pergunta excelente e é algo muito importante. A hospedagem, ela exige também uma autorização quando a criança ou adolescente vai desacompanhada dos pais. Então, é necessário que nessa autorização de viagem conste expressamente a autorização também para a hospedagem. Do contrário, você pode até chegar ao seu destino, mas não vai poder se hospedar porque o gerente daquele estabelecimento pode exigir essa documentação. A menos que seja na casa de um parente, né? A menos que seja na casa de um parente. E com que antecedência aí em busca de tudo isso? O ideal é buscar essa documentação com a maior antecedência possível. A autorização é muito simples. Existe um formulário disponível no site do CNJ, no site do Tribunal de Justiça de Pernambuco, onde esse formulário pode ser impresso pelos pais ou por um dos pais, preenchido e a firma pode ser reconhecida. Ou pode ser feito tudo de forma eletrônica, através da plataforma do e-notariado. A gente agradece, viu, Isadora, a sua participação. Pessoal, e o site, tá? Para quem estiver precisando dessa documentação, é o cnj.jus.br. Maristela. Então já vai providenciando aí essa documentação, não deixa para a última hora, né, Daniele? E olhe, quem tem animal doméstico precisa também incluir o pet na rotina da casa. Mas como fazer quando surge aquela viagem e não é possível levar o bichinho junto, hein? É nessa hora que surgem os cuidadores temporários de pets. A procura pelo serviço tem crescido bastante e com opções de cuidados individuais ou coletivos. Ele chegou aqui em casa depois do passeio, ele deitou um pouco, né, porque estava cansado, tomou uma água, deitou um pouco. Depois eu também quis brincar um pouco mais, aí eu brinquei com ele. Desde 2018, essa é a rotina do Rafael. Cuidar da alimentação, da saúde e das necessidades dos pets de pessoas que confiam a ele o bem-estar dos bichinhos. Eu tinha saído do trabalho, estava estudando para concurso e um amigo também estava estudando e ele me apresentou um aplicativo. Ele falou, entra nesse aplicativo que você vai conseguir pegar alguns cachorros para poder cuidar enquanto vai estudando. A minha ideia era realmente passar no concurso, mas foi um pouco antes da pandemia. Quando veio a pandemia e começou a bagunçar tudo, principalmente essa parte de concurso, eu comecei a repensar. E como eu já estava construindo uma carteira de clientes, já estava aparecendo bastante clientes, eu resolvi entrar e continuar nessa parte de hospedagem. Aí eu continuo até hoje, sempre vou buscando novos clientes, vou pedindo indicação e também continuo pelo aplicativo recebendo e vou pegando os cachorros com o tempo. Ele é cuidador de cachorro, um mercado que está em alta. Quando o tutor precisa viajar ou está com a rotina muito corrida e o bichinho não tem com quem ficar, é a ele que muitos clientes recorrem. O Bidu vai passar uns dias na casa do Rafael.
Ele e a tutora vivem em Porto de Galinhas. Essa é a segunda vez que ela contrata os serviços do cuidador. Já é a segunda vez que eu pego ele, então ele já está ambientado, já conhece tudo aqui. Então ele é um cachorro que já está acostumado aqui. Dia a dia, geralmente eu acordo cedo, eu já passei logo com o cachorro para ele fazer o xixi dele, para ele fazer um exercício. Logo que chega, aí tem o horário dele de comer, eu vou lá, boto a comida dele. Sempre quando eu vou botar a comida, eu vou passear, eu mando foto, eu faço vídeo, eu passo para o tutor ficar tranquilo, saber, né, que o cachorro está sendo bem cuidado. Essa é apenas uma modalidade do segmento. Há quem prefira deixar os bichinhos em creches como esta, que fica no bairro da Encruzilhada, na zona norte do Recife. No espaço, há dormitório, banho e tosa e área de convivência, onde os animais podem explorar o ambiente de várias formas. A gente tem creche, que é a ideia de 7 às 7 da noite, onde eles brincam, se divertem bastante aqui. E tem hotel também, que é o animal já ficar 24 horas com a gente e pode ter várias diárias. Juntando essas duas opções com o adestramento, surgiu o internato, que é onde o animal passa a ser treinado também. Poliana e Luiz são os tutores de Ive. Sempre que a rotina muda, eles buscam um hotelzinho. Vários pontos são levados em consideração. Aqui a gente sabe que ela vai ter uma rotina, vai ter toda uma estrutura, né, de vários ambientes. Aqui tem um local que tem um pátio, que ela consegue ficar bem livre, e também com cachorros que aos poucos ela vai se acostumando. Então, acho que é muito importante também para que ela não se sinta muito sozinha. Tem a questão do enriquecimento ambiental também, que é importante que tenha, né, uma estrutura direitinho, para que ela consiga também, dentro do possível, né, ela ter o contato com a natureza, né? O empreendimento existe há 1 ano. Hoje conta com 10 funcionários. As diárias giram em torno de R$ 70, mas também tem pacotes. Para deixar o pet por 4 dias na creche, o tutor paga R$ 300. 4 dias no hotel, em que ele fica 24 horas, R$ 400. Ângelo explica que no mês de dezembro, a demanda por esse tipo de hospedagem aumenta em 400%. A gente trouxe até outros profissionais para ficar à noite com os animais. A gente tem uma pessoa que acompanha e temos o produto, tanto dos animais ficarem no seu local, sem ter risco de contato com outros na noite, para não ter brigas, e também áreas em conjunto, onde terão, né, várias pessoas. Então vai ter um aqui nessa área, tem outras áreas lá dentro. Então a capacidade vai ser de 40 cães aqui. Agradeço demais a sua companhia. O NE1 volta amanhã. Me despeço hoje com essas imagens da área central do Recife. Tempo firme, céu claro, poucas nuvens. Não tem previsão de chuva para hoje na região metropolitana. De acordo com a APAC, vai lá no Globoplay para rever e compartilhar as nossas reportagens. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.